Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao canal Tapetes de Crochê Passo a Passo com Luísa. E na videoaula de hoje nós vamos fazer esse tapete retangular. É uma peça bastante simples, mas que tem o seu charme e fica muito bonita. Bem, esse trabalho foi feito com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e eu gastei 330 gramas de fio para trabalhar essa peça. E ficou com a seguinte medida: 69 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. Eu gostei do resultado final, espero que você goste também. E se você fizer e gostar, por gentileza, deixe um like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 74 correntes. Então, para iniciar, eu laço aqui a linha na minha agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui eu vou apertar bem esse primeiro nozinho, vou deixar bem firme aqui. E a partir de agora eu começo a contar as minhas correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sigo até trabalhar aqui 74 correntes. E essas correntes iniciais eu não faço muito apertadas, eu faço um pouquinho soltas. Se você tiver dificuldade de fazer as suas correntes iniciais um pouquinho soltas com a agulha de 3,5 milímetros, você pode usar a agulha de número 4 para trabalhar aqui essas correntes iniciais. Bom, então eu vou fazer aqui as minhas 74 correntes, um pouquinho soltas e já venho. Aqui está, trabalhei 74 correntes. Agora, eu vou contar o total de 8 correntes voltando atrás a partir dessa última corrente aqui que eu fiz. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui na oitava corrente, eu trabalho um ponto alto. Então, passo a agulha pelo meio da oitava corrente, voltando atrás e faço um ponto alto. Vou ficar com essa argolinha aqui no início. Agora, eu vou seguir pelo cordão todo, trabalhando 2 correntes, pulando 2 correntes de base, na terceira um ponto alto. Fez o ponto alto, 2 correntes, pulo 2, no terceiro um ponto alto. E vamos com esse padrão até a última corrente que nós temos de base. Então, vou trabalhar aqui com esse padrão até o final do meu cordão e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a minha primeira volta seguindo o padrão que orientei e fiquei com o total de 23 intervalos de 2 correntes, contando esse aqui como primeiro intervalo. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 intervalos. Bem, e agora então vamos iniciar a nossa segunda volta. Todas as nossas voltas serão iniciadas com 4 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes, elas sempre vão equivaler aqui. As 2 primeiras, um ponto alto, e as 2 últimas, um espaço de separação. Fez as 4 correntes, laça, e em seguida vira a peça. Agora, pula essas 2 correntes e vem sobre esse ponto alto e faz um ponto alto sobre ele. E a partir desse ponto alto, nós vamos trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. Então, vou fazer sempre um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes, até completar aqui um grupo com 10 pontos altos.
Bem, então, aqui está. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto, 2 pontos altos em cada intervalo aqui de correntes, até completar aqui 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na sequência, eu vou fazer 3 intervalos de 2 correntes. Então, vou trabalhando 2 correntes, pulo essas duas, venho no ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntes, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Bem, então, aqui estão os meus 3 intervalos de 2 correntes. Então, a partir daqui, eu vou começar a repetir o padrão. O padrão dessa volta será 10 pontos altos, 3 intervalos. Então, agora, a partir desse ponto alto aqui, eu trabalho mais 10 pontos altos e em seguida mais 3 intervalos. E vou repetindo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui os meus 10 pontos altos. Então, aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, na sequência, faço novamente 3 intervalos. Então, os intervalos sempre serão feitos com 2 correntes e um ponto alto sobre ponto alto de base. Então, aqui estão os meus 3 intervalos. Agora, a partir desse ponto alto que fiz aqui, trabalho mais um grupo de 10 pontos altos. E vou com essa repetição até o final aqui da minha volta. Eu vou completar esse restante com essa orientação e venho. Bem, aqui está, vem trabalhando a segunda volta com o padrão que orientei. E eu fiquei aqui com o total de 1, 2, 3, 4 grupos de 10 pontos altos, sempre separados aqui por 3 intervalos de 2 correntes. E fiz aqui uma vez, 2, 3 vezes esses 3 intervalos de 2 correntes. Estou aqui bem no finalzinho da minha volta e vou encerrar aqui a volta. Então, depois do quarto grupo de 10 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui nessas correntes que eu tenho de base e aqui eu pulo 1, 2. Na terceira corrente, eu vou passar a agulha pelo meio e trabalhar aqui o último ponto alto da minha volta. Bem, então, aqui está, encerramos a nossa segunda volta. Agora, vamos iniciar a terceira volta. Eu começo com as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, laço e viro a minha peça. E agora, eu vou trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, pulo essas 2 correntes, venho sobre o primeiro ponto alto e a partir dele faço um ponto para cada de base até construir aqui 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, agora faz 2 correntes, 1, 2, pula 2 pontos altos de base e a partir do terceiro faz mais 4 pontos altos. Bem, então ficou assim 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes sobre os 10 pontos altos que eu tenho de base. Então, sobre todos os grupos de 10 pontos altos, nós vamos trabalhar esses 2 grupos de 4 pontos. E separando aqui um grupo do outro, vamos fazer esses 3 intervalos. Então, aqui na parte dos intervalos é só ir trabalhando 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto. Fez os 3 intervalos, agora repete então os 2 grupos de 4 pontos altos. Fez os 2 grupos de 4 pontos aqui, repete de novo os 3 intervalos igual eu fiz aqui. Então, é muito fácil de fazer essa peça. Bom, então, a partir desse ponto aqui, faço 4 pontos altos. Depois dos 4, 2 correntes, pulo 2 e mais 4 pontos altos. Bem, então, eu vou continuar aqui com esse padrão até final da minha volta e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a terceira volta com o padrão que orientei. Depois do meu último grupo de 4 pontos altos, eu tenho aqui no final essas 4 correntes.
Então, sempre que nós formos completar as nossas voltas, teremos esses intervalos de 4 correntes aqui no final. E sempre vamos encerrar as voltas como vou mostrar essa aqui. Então, sempre vou fazer 2 correntes aqui no finalzinho. E vir naquelas 4 correntes, vou contar uma daqui pra cá, né? 1, 2, 3. Então, na terceira aqui, eu prendo um ponto alto. Ou, se você preferir, você pode contar de baixo para cima aqui, né? 1, 2. Então, aí será na segunda corrente aqui o ponto alto. Bom, então, completamos aqui a nossa terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Faço 4 correntes. Viro a minha peça. E aqui, vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos. Então, pulo essas 2 correntes, venho no primeiro ponto alto e, a partir dele, faço 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, eu vou trabalhar 3 correntes. 1, 2, 3. Em seguida, venho aqui nesse intervalo de 2 correntes, então, vou pular esses 2 pontos altos e vir direto aqui no intervalo. Prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, mais 3 correntes. 1, 2, 3. Pulo 2 pontos altos e, a partir desse, faço mais 2 pontos altos. Um em cada de base. Então, olha, sobre todos os desenhos que nós temos aqui na base, com esses 2 grupos de 4 pontos altos, nós vamos trabalhar esse grupinho aqui de pontos. E para passar de um para o próximo, então, nós vamos fazer esses 3 intervalos de 2 correntes. Vou só fazer aqui 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui está, trabalhei os 3 intervalos de 2 correntes. Agora, a partir desse ponto alto aqui, eu repito o padrão que fiz aqui. Então, um ponto alto, venho pro da frente, faço mais um. Fico com 2 pontos altos aqui. Depois dos 2, 1, 2, 3 correntes. Pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no intervalo de base, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos altos e faço 2 pontos altos aqui. Bem, então, vai ficando dessa maneira aqui. Esse é o padrão que nós vamos repetir agora por todo o restante da volta. Na sequência, os 3 intervalos e depois, novamente, esse grupo de pontos. Eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a minha quarta volta com o padrão que orientei. Agora, vamos iniciar a quinta volta. Eu vou começar subindo as 4 correntes. Vou virar a peça e vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos altos. Então, vou pular essas primeiras 2 correntes, venho nesse próximo ponto alto e, a partir dele, eu trabalho 4 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E 2 pontos altos pegando por baixo aqui dessas 3 correntes. Bem, então, olha, trabalhei aqui um grupo com 4 pontos altos. Fiz um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pegando por baixo das 3 correntes. Na sequência, eu faço 2 correntes e mais um grupo de 4 pontos altos. Então, os 2 primeiros eu vou fazer pegando aqui por debaixo dessas correntes. E os outros 2 faço sobre os pontos altos, trabalhando um ponto em cada de base. Bem, então, ficou dessa maneira. Sobre todos esses grupos de pontos que nós temos aqui na base, nós vamos fazer esses 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, distribuindo igualzinho eu mostrei aqui. E, para eu vir desse grupo trabalhar aqui no próximo, vou fazer esses 3 intervalos de 2 correntes.
Então, aqui é só ir trabalhando as duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Depois de fazer aqui os 3 intervalos de duas correntes, então, repito os 2 grupos de 4 pontos altos separados por duas correntes. Bem, então, aqui está, novamente trabalhei os 2 grupos de 4 pontos separados por duas correntes. Na sequência, então, faço aqui de novo 3 intervalos e vou repetindo esse padrão até o final da minha volta. Então, eu vou completar o restante dessa volta e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 5 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 6. Começo com as 4 correntes. Viro a peça e aqui eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos sobre esses 2 grupos de 4 de base. Então, depois das 4 correntes, eu pulo essas duas, venho no primeiro ponto alto e a partir daqui eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos nesse intervalo de correntes que eu tenho aqui no meio desse grupo. Então, venho até esse ponto aqui e até aqui terei 10 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei os meus 10 pontos altos e nós, então, completamos aqui esse primeiro desenho. Então, sobre todos os desenhos que nós temos aqui de base, desses 2 grupos de 4 pontos altos, nós vamos fazer 10 igual eu fiz sobre esse aqui, separando, então, um grupo do outro, sempre esses 3 intervalos. Então, depois dos 10 pontos altos, só fazer os 3 intervalos. E depois dos 3 intervalos, então, trabalha aqui, a partir desse ponto alto, mais um grupo de 10 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 6, seguindo o padrão que orientei, e completei, então, aqui essa primeira faixa dos desenhos. Agora, a partir da próxima volta, eu vou começar novamente a construir outra faixa de desenho igual essa que nós fizemos aqui, só que intercalando. Sobre os desenhos que eu tenho de base, eu vou fazer os intervalos e sobre os intervalos eu vou fazer os desenhos. Bem, então, vamos lá. Eu vou iniciar a volta de número 7 com as 4 correntes. Viro, venho sobre o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Depois, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro um ponto alto. Bem, então, aqui no início da volta 7, eu fiquei com 4 intervalos, 1, 2, 3 e 4. A partir desse ponto alto aqui, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, 2 pontos altos em cada intervalo, e terei, quando chegar aqui nesse ponto, total de 10 pontos altos. Bem, então, aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz 10 pontos altos. Agora, na sequência, faço aqui 3 intervalos. Então, é só ir trabalhando as 2 correntes.
pulando 2 e no terceiro um ponto alto. Aqui estão os 3 intervalos, agora na sequência faço mais um grupo de 10 pontos altos e vou com essa repetição até o final da minha volta. Eu vou completar aqui essa volta e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 7 com o padrão que orientei e fiquei com 1, 2, 3 grupos de 10 pontos altos separado aqui pelos intervalos. Aqui no final, fiz 4 intervalos, 1, 2, 3 e 4, igualzinho fiz aqui no início, 1, 2, 3 e 4. Bom, agora, nós vamos trabalhar a volta de número 8, faço as 4 correntes, viro a peça e vou fazer aqui no início da volta 8, 4 intervalos também. Então, é só ir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separando sempre com 2 correntes. Bem, depois de trabalhar aqui esses 4 intervalos, então, eu venho aqui sobre o grupo de 10 pontos altos e sobre esse grupo de 10 vou fazer 2 grupos de 4. Então, nós vamos repetir o mesmo padrão que fizemos para trabalhar esse quadradinho aqui, agora aqui nessa próxima faixa do desenho. Então, na segunda volta dos quadradinhos, nós sempre fazemos 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, e é o que eu vou fazer aqui agora. Então, aqui 1, 2, 3 e 4. 2 correntes, pulo 2 e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui está. Sobre todos os grupos de 10, vamos fazer esses 2 grupos de 4. E aqui, para eu vir para o próximo, então, 3 intervalos. Bem, e depois dos 3 intervalos, então, repito aqui os 2 grupos de 4. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 8 com o padrão que orientei. Aqui no final da volta, fiquei também com 4 intervalos. Agora, vamos trabalhar a volta 9, subo as 4 correntes, viro e trabalho 4 intervalos aqui no início. E depois de trabalhar esses 4 intervalos aqui no início da volta, eu vou fazer aqui um grupo de 2 pontos altos. Esse é o primeiro dos 2. Agora, venho no ponto alto à frente, faço mais um. E depois desses 2 pontos altos, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo esses 2 pontos altos, venho no intervalo e prendo um baixo. Prendeu o ponto baixo? Faz 1, 2, 3 correntes. Vem no próximo grupo de pontos altos, pula 1, 2, a partir do terceiro, faz mais 2 pontos altos, trabalhando sempre um ponto para cada de base. Bom, então, nessa volta, sobre todos esses 2 grupos de 4 pontos altos que temos de base, vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. Agora, então, eu faço 3 intervalos e venho aqui, sobre esses 2 grupos de 4, repetir esse padrão. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta de número 9 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 10. Começo com as 4 correntes. Viro a peça e aqui no início da volta 10 eu faço 4 intervalos.
E depois de trabalhar esses 4 intervalos aqui no início, eu vou fazer aqui 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui já tenho um ponto alto, venho para o ponto à frente, faço o segundo, faço o terceiro e o quarto pegando aqui por baixo das correntes. Depois dos 4 pontos altos, mais 2 correntes e mais 4 pontos altos, 2 aqui, pegando por baixo das correntes. E um sobre cada ponto alto. Bem, então, aqui estão os meus 2 grupos de 4 pontos altos. Agora, faço 3 intervalos e, em seguida, aqui, mais 2 grupos de 4 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão dessa volta. Fiz os 3 intervalos, agora faço os 2 grupos de 4 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos seguir aqui pelo restante da nossa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 10 com o padrão que orientei. Aqui no final também fiquei com 4 intervalos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Começo com as 4 correntes e viro a minha peça. Faço 4 intervalos aqui no início da volta 11. Então, aqui estão os 4 intervalos no início da volta 11. Em seguida, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, esse ponto alto aqui é o primeiro dos 10. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto, 2 pontos altos nesse intervalo de correntes, um por um sobre esses até esse aqui, e terei um grupo com 10 pontos altos. Bem, então, aqui estão os meus 10 pontos altos. Agora, 3 intervalos e mais 10 pontos altos. E vamos com essa repetição até o final da nossa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha e venho. Aqui está, completei todo o restante da minha volta de número 11 com o padrão que orientei. E assim que eu completei aqui a minha volta 11, eu encerrei aqui mais uma faixa com os desenhos. Agora, a partir da volta 12, eu vou começar novamente a intercalar. Então, eu vou fazer outra faixa igualzinho essa aqui, agora aqui em cima. Então, a partir da volta 12, começam as voltas de repetição. Então, eu não vou ficar filmando daqui por diante, porque daqui pra frente no corpo do tapete é só cópia. Então, a partir da volta 12, para construir aqui o corpo desse tapete, será a repetição dessas voltas aqui que eu mostrei pra vocês. Então, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas de repetição que nós vamos usar aqui no corpo desse tapete. Nós vamos seguindo com esse padrão até ficar com um total de 46 voltas. Então, eu não vou ficar filmando, eu vou dar 2 opções aí para você se guiar daqui por diante. A primeira opção é a seguinte: você pode pegar aí um marcador e prender aqui em cada lado da segunda volta. Então, aqui primeira, segunda volta, a minha marca está aqui na segunda volta. Se não tiver um marcador, você pode usar um pedacinho de barbante de outra cor. Então, prende aí na segunda volta de um lado e do outro também. E agora, na volta 12, você copia igualzinho nós fizemos aqui na segunda volta. Aí, completando a volta 12, você pega a sua marquinha e sobe ela para a volta de cima. E então, lá na volta 13, copia a volta que você colocou aqui a marquinha. E vai fazendo assim, volta por volta. Completou uma volta lá em cima, tira o marcador dessa volta e sobe para de cima. E aí, trabalha igual a volta onde você acabou de colocar a sua marca. Também tem uma outra opção. Você pode voltar o vídeo a partir da segunda volta, que é onde se iniciam aqui as voltas de repetição, as 10 voltas, né? E assistir novamente e fazer tudo igual eu oriento no vídeo, desde a segunda volta até aqui na volta 11. Vai indo assim até
ficar com o total de 46 voltas aqui no corpo do tapete. Então, nós vamos ficar com o total de 9 faixas de desenho. Então, aqui já fiz uma faixa, 2 faixas. Agora, vou iniciar a terceira faixa e vamos assim até ficar com 9 faixas aqui desses desenhos na nossa peça. Bem, então, eu vou só mostrar aqui o início da volta de repetição aqui na sequência com a marquinha, né? Então, é só subir aqui as 4 correntes, virar a peça e olhar aqui onde está a marquinha. Tenho 10 pontos altos, faço 10 pontos altos, então, aqui na sequência. Fez os 10 pontos altos aqui, venho onde está a marquinha e olho. Na sequência, tenho 3 intervalos, então, aqui também faço 3 intervalos. E vou, então, seguir aqui agora trabalhando com essa orientação, até eu ficar com o total de 46 voltas e 9 faixas aqui de desenho. Vou fazer os meus e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei as 46 voltas com o padrão que orientei. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 voltas. E fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faixas aqui de desenhos. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 47. A volta 47, ela será idêntica a essa primeira volta que nós fizemos aqui no início. Então, a volta 47 será feita só com intervalos de 2 correntes separadas por um ponto alto. Vou começar com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou virar a peça e vou pular aqui esse primeiro intervalo de correntes, venho no ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. E vamos trabalhando 2 correntes, pulo 2 pontos altos no terceiro ponto alto, 2 correntes, pulo 2 no terceiro um alto, 2 correntes, pulo 2 no terceiro um alto, 2 correntes, pulo as 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e vamos assim até o final aqui da nossa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, completei a volta 47 com o padrão que orientei, e a partir de agora nós vamos começar o acabamento aqui do trabalho e vamos fazer voltas contornando ao redor de toda a peça. Então, a partir daqui, não faremos mais voltas de vai e vem. Nós vamos contornar ao redor da peça. Então, para começar, eu vou fazer aqui uma corrente e depois dessa corrente, eu vou virar a minha peça para que eu fique com a maior parte dos pontos altos que eu tenho aqui de base do lado direito da peça. Então, o meu acabamento, ele vai começar aqui pela lateral mais estreita da peça. Então, depois dessa corrente, eu vou começar a fazer pontos baixos. Então, essa volta aqui, ela será só de pontos baixos. E na lateral mais estreita, eu vou fazer o total de 68 pontos baixos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada intervalo de 2 correntes que eu tenho. E um ponto baixo sobre cada ponto alto. Fez um ponto baixo no ponto alto, vem no intervalo, faz 2 pontos baixos. E um ponto baixo sobre o ponto alto.
Vamos com esse padrão até construir aqui o total de 68 pontos baixos na lateral mais estreita. Eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 68 pontos baixos na lateral mais estreita. Agora, nós vamos virar aqui o nosso canto, então, os 4 cantos serão virados com 2 correntes. Então, faço aqui 2 correntes e começo a trabalhar a lateral mais comprida da minha peça. E na lateral mais comprida, nós vamos fazer o total de 94 pontos baixos. Então, depois das 2 correntes, eu venho nessa mesma alça aqui e faço 2 pontos baixos. Fez 2 aqui, vem para o ponto à frente, faz mais 2. Fez 2 nesse, vem para o da frente, mais 2. E vamos seguir com esse padrão até encontrar o próximo canto. E quando encontrarmos, então, o canto, teremos feito aqui o total de 94 pontos baixos na lateral mais comprida. Fez os 94, faz 2 correntes para virar o canto e trabalha na lateral mais estreita, mais 68 pontos baixos, igual fizemos aqui. E depois, no outro lado da lateral mais comprida, de novo, 94 pontos baixos. Bom, então, esse é o padrão aqui da primeira volta do acabamento. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da minha volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui essas últimas 2 correntes para virar o meu último canto, então, eu vou fechar essa volta com o baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar. Então, não vai confundir aqui, porque vocês se recordam que eu fiz uma corrente antes de virar aqui a minha peça. Então, não é nessa corrente, e sim no primeiro ponto baixo que eu fiz, que eu vou fechar aqui com o baixíssimo. Bem, e agora, então, nós vamos trabalhar a segunda volta do acabamento. A segunda volta é feita só de pontos altos. E na lateral mais estreita aqui dessa volta, eu vou trabalhar o total de 68 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto baixo que eu tenho de base. Para começar, eu vou subir 2 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Depois, venho para o ponto baixo à frente e começo a fazer um ponto alto sobre cada ponto baixo até encontrar o meu canto. E uma dica aqui, olha, esses pontos altos, não façam eles muito soltos, porque normalmente quando a gente vai fazer voltas que são só de pontos altos, a gente costuma a fazer um pouco mais rápido, e quanto mais rápido a gente trabalha o nosso crochê, maior fica os nossos pontos. Então, trabalha com cautela, não solte demais os seus pontos aqui nessa volta, para que o seu trabalho fique bem retinho, bem assentadinho no chão. Bom, então, eu vou fazer aqui os 68 pontos altos do lado mais estreito e venho mostrando como vamos virar os nossos cantos. Aqui está, trabalhei os 68 pontos altos no lado mais estreito e encontrei aqui aquelas 2 correntes que viram o meu canto. Então, nos 4 cantos, quando encontrarmos essas 2 correntes aqui, nós vamos trabalhar 4 pontos altos pegando por baixo dessas 2 correntes. E 4 pontos altos pegando por baixo das 2 correntes que viram o canto. E agora, vamos começar a trabalhar o lado mais comprido aqui da nossa peça, e vamos fazer aqui o total de 94 pontos altos. Então, aqui, nós vamos também trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo que nós temos de base. Começo por esse primeiro que eu tenho aqui logo depois do canto, e sigo fazendo um ponto alto em cada ponto baixo até totalizar aqui
94 pontos altos. Bom, então, os dois lados mais estreitos e os dois lados mais compridos serão trabalhados como eu orientei aqui, e os nossos 4 cantos, como mostrei esse aqui. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei toda a segunda volta do acabamento com o padrão que orientei, depois de fazer aqui os 4 pontos altos virando o meu último canto. Eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto dessa volta. Bem, e agora então vamos trabalhar a terceira volta do acabamento. Eu vou começar subindo 2 correntes que equivalem a um ponto alto, e aqui eu vou fazer um grupo com 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até completar 5 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, a partir do terceiro, eu vou trabalhar mais um grupo com 5 pontos altos. Aqui está, novamente, fiz 5 pontos altos, agora 3 correntes, 1, 2, 3, pulo 2, 1, 2, a partir do terceiro mais 5 pontos altos. E vamos com esse padrão até construir aqui o total de 10 grupos de 5 pontos altos, separados sempre por 3 correntes e pulando sempre 2 de base. Então, vou fazer os meus 10 grupos de 5 pontos altos e venho mostrando como vamos virar o nosso canto. Aqui está, trabalhei a lateral mais estreita com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 5 pontos altos e encontrei aqui o meu canto. Bom, então, os 4 cantos serão virados iguaizinhos. Eu vou mostrar esse aqui. Bem, então, eu faço aqui 2 correntes, vou pular um ponto de base e no da frente eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, 1 e 2 no mesmo ponto de base. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes. E agora, eu vou começar a trabalhar a lateral mais comprida. Então, depois dessas 2 correntes, eu vou pular um ponto de base e a partir do próximo, eu vou começar a construir os grupos com 5 pontos altos. Os nossos 4 cantos serão virados de forma idêntica. Eu acabei de mostrar esse aqui. E aqui na lateral mais comprida, nós vamos continuar trabalhando os grupos de 5 pontos altos, separando todos eles com 3 correntes, 1, 2, 3. E sempre vamos pular 2 de base e a partir do terceiro, mais 5 pontos altos. Então, o padrão é igualzinho, fizemos aqui na lateral mais estreita. E aqui no lado mais comprido, nós vamos trabalhar o total de 14 grupos de 5 pontos altos, sempre separados por 3 correntes e sempre pulando 2 de base. Depois que completarmos o grupo de número 14 com 5 pontos altos, então, nós vamos virar o canto da mesma forma como eu mostrei esse canto aqui. Bem, e vamos seguindo, então, repetindo o padrão que eu orientei até aqui, até encontrar o início da nossa volta. Então, é só isso para trabalhar a terceira volta do acabamento.
eu vou completar a minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, completei toda a terceira volta do acabamento com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último canto, eu fiz aqui então essas duas correntes, né? E restou aqui de base apenas um ponto, esse ponto eu vou pular e venho fechar então a volta com o baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E vocês notam que deu certinho, não sobrou nem faltou nenhum ponto aqui na base para a gente trabalhar essa volta do acabamento. Bem, então agora vamos dar início à quarta volta do acabamento. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui à frente. Em seguida, eu venho para o próximo ponto alto, que é o ponto alto que está aqui bem no meio desse grupo de 5 pontos. Então, aqui no terceiro ponto, eu vou introduzir a agulha, vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou laçar e vir aqui nessas 3 correntes. E aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, eu faço uma corrente e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem, então, em todos os intervalos de 3 correntes que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar esse leque com 3 pontos altos, uma corrente mais 3 pontos altos. E toda vez que completar o leque, nós vamos vir aqui sobre o grupo de 5 pontos altos e no terceiro ponto alto, que é o ponto que está bem no meio, então aqui 1, 2, 3. Eu sempre vou prender aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, é só laçar, vir no próximo intervalo e repetir o leque igualzinho. 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Completou o leque, então, vem no grupo de 5 pontos altos, no ponto alto que está bem no meio, prende um baixo. E vamos repetindo esse padrão até encontrarmos o nosso canto. Vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei até encontrar aqui o meu canto. Bom, então, depois de prender aqui esse ponto baixo, eu logo à frente tenho aqui o meu canto. Então, todas as vezes que encontrarmos os nossos cantos, vamos trabalhar igualzinho, eu vou mostrar aqui. Então, laço, venho nesse primeiro intervalo de 2 correntes do canto, e aqui eu trabalho 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos na corrente, eu venho sobre esse próximo ponto alto e aqui eu faço 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, sobre o ponto alto, eu faço uma corrente. Olha, então aqui eu trabalhei nessa primeira metade do canto, total de 6 pontos altos, né? 4 nas correntes e 2 sobre esse primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz uma corrente de separação e agora eu vou fazer mais um grupo de 6 pontos altos. Então, os 2 primeiros eu faço sobre esse próximo ponto alto. E depois, os outros 4 eu faço aqui no intervalo de correntes. Então, aqui está, olha, novamente trabalhei 6 pontos altos na segunda metade aqui do meu canto. Agora, eu venho sobre o grupo de 5 pontos altos que eu tenho aqui de base e no ponto alto que está aqui bem no meio, que é o terceiro ponto, né? Então, prendo um ponto baixo. Bem, então, olha, os 4 cantos serão virados igualzinho, eu acabei de mostrar esse aqui. Depois, todo o restante é igual eu orientei na lateral aqui mais estreita. Depois de cada ponto baixo, nós laçamos e trabalhamos o leque no intervalo de 3 correntes.
E toda vez que completa o leque, então, prendemos um ponto baixo no ponto alto do meio aqui desses 5. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a 4ª volta do bico. Assim que eu completei esse último canto, então eu fechei a volta com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar essa volta. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei aqui a minha linha. Agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso e depois é estender bem a peça. Então, começamos sempre a estender do meio do trabalho para fora e depois pegamos aqui em todos os motivos do bico e puxamos para que os pontos se encaixem direitinho e para que o nosso tapete fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.